Olá, meus queridos amigos. Estou aqui para fazer uma oração pelo Paulo Gustavo e pelas professoras que foram assassinadas em Santa Catarina e pelas crianças que foram assassinadas também e por todos aqueles que estão envolvidos em toda essa situação, né? E aproveitar para pedir também pelos que estão aflitos. Eu vou fazer, depois da oração, em seguida, vou fazer uma leitura para que a gente também, né, possa entender toda o que está acontecendo, porque é muito bom a gente se esclarecer. E se vocês quiserem orar comigo, vocês são muito bem-vindos. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir pelos que estão em aflição. E antes da gente começar a orar, eu vou falar algumas palavras para introduzir essa oração, que são muito importantes. Bom, se é do interesse daquelas pessoas que estão aflitas, que são todas as que estão aqui ouvindo e as que eu dirijo essa prece, essa oração, que é a família do Paulo Gustavo, né, o marido, os filhos adotivos e todos aqueles que amam ele, que se consideram parte da família também dele, que são parte da família dele, as famílias das professoras que foram assassinadas, os amigos, a família das crianças que foram assassinadas, né? Se é do interesse dessas pessoas e de todas as outras que estão aflitas aqui, que a prova delas siga o seu curso, essa nossa oração não será, essa aflição não será abreviada, né, por nosso pedido, mas será um ato impiedoso abandonarmos essas pessoas alegando que nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova dessas pessoas não se interrompa, a gente pode esperar obter qualquer outro consolo, né? Que suavize a amargura delas. O que é verdadeiramente útil para aqueles que estão aflitos é a coragem e a resignação, sem as quais o que eles passam não lhe trarão resultados, pois serão obrigados a recomeçar novamente. Então, em direção a este objetivo, que é preciso principalmente encaminhar os esforços, seja chamando os bons espíritos para ajudar, seja levantando-lhes o moral através dos conselhos e encorajamentos, seja, enfim, assistindo-os materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ter um efeito direto, dirigindo às pessoas uma corrente fluídica com o objetivo de fortificar o moral delas. Bom, então vamos à prece. Essa prece é todas as famílias envolvidas que estão sofrendo nesse momento. Os amigos, quem os amavam, todas essas pessoas. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos amenizar a amargura da situação dessas pessoas, da família do Paulo Gustavo, da família das professoras Kelly, Mirla, das crianças Sara, Murilo e Ana, das vítimas do Covid, da família do Fabiano, que cometeu esse grave erro, né? Que matou essas pessoas. Para todas as pessoas que se sentem culpadas de alguma forma, estão se sentindo aflitas ou que sentem esse desespero nesse momento. Se o Senhor puder amenizar essa situação de amargura, se tal for a vossa vontade, por favor, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico, ajudem-nos nestas aflições. Se ao benefício delas
essas aflições não puderem ser diminuídas, fazei com que essas pessoas compreendam que essas aflições são necessárias ao seu aperfeiçoamento. Dai-lhes a confiança em Deus e no futuro que as tornará menos amargas. Dai-lhes também a força para não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder a prova e tornaria sua condição futura mais penosa ainda. Conduzi meus pensamentos até elas e que esses pensamentos as ajudem a sustentar sua coragem. Obrigada, 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 Senhor. Bom, gente, então agora a gente vai fazer uma oração ao doente que se encontra de 18 anos, chamado Fabiano Kippermay. Só um instante que eu vou chegar ali. Bom, agora vamos entender um pouquinho. Esse rapaz, ele entrou na creche, né? E matou as professoras, e matou as crianças, e tentou se matar. Numa situação dessa, a pessoa, ela não está sozinha. Ela está agindo também sob influência de espíritos obsessores. Ela tem parte de culpa no que ela fez, mas ela tem também parte de uma obsessão. Então, é o seguinte, para a gente entender como é que isso acontece, a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até o completo envolvimento do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar à exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam em volta da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve então ser considerada como uma prova ou expiação e aceita como tal. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas externas, a obsessão é sempre uma imperfeição moral, dando acesso a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para preservar a alma da obsessão, é preciso fortificá-la. Além disso, para o obsedado, torna-se uma necessidade trabalhar para a sua própria melhoria, o que basta muitas vezes para desembaraçá-lo do obsessor sem o socorro de outras pessoas. Este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente perde, às vezes, a sua vontade própria, seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre consequência de uma vingança exercida por um espírito e que muitas vezes tem sua fonte nas relações que o obsedado teve com o obsessor em uma experiência anterior. No caso de obsessão grave, o obsedado está como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que se deve desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido, por uma ação idêntica à do médium de cura. Preciso expulsar o mau fluido com a ajuda de um fluido melhor que produza, de certo modo, o efeito de um reagente. Esta é a ação que chamamos de mecânica, mas não basta. É preciso também e principalmente agir sobre o ser inteligente com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade, e esta autoridade somente é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta última, maior será a autoridade.
Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso despertar nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda de vocações em prol de sua educação moral. Então pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa fica mais fácil quando o obsedado, compreendendo sua situação, oferece o concurso de sua vontade e das suas preces. Não é assim quando este, seduzido por um espírito enganador, se ilude com as qualidades de quem o domina e se compraz no erro no qual este último coloca, pois longe de ajudar, ele repele toda e qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Em todo caso de obsessão, é a prece o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Então, no caso desse rapaz, ele não só queria matar as pessoas, como ele também queria se matar. E geralmente, o obsessor deseja que o obsediado morra, mas não uma morte natural, acidental, uma morte provocada por outra pessoa, mas sim que ele se mate, porque aí sim a vingança dele estará completa. Bom, então a gente vai fazer uma prece pelo obsedado, que é o Fabiano Kippermay. Mas, deixa eu ver aqui. Para o obsedado proferir, para o obsedado pelo hospital. Então são duas preces para o obsedado, para o Fabiano Kippermay e pelo espírito obsessor, tá? Primeiro a gente faz para ele. Deus Todo-Poderoso, permita-me o poder de livrar Fabiano Kippermay do espírito que obseda. Se está em teus desígnios colocar um fim a esta prova, conceda-me a graça de falar a este espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e tu, anjo guardião deste irmão sofredor, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido pelo qual está envolvido, Senhor. Em nome de Deus Todo-Poderoso, conjuro o espírito maldoso que o atormenta para se retirar. E aí, agora a gente ora pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, eu imploro a tua misericórdia para o espírito que obseda Fabiano Kippermay, de 18 anos. Faze que ele entreveja as divinas luzes, para perceber o caminho errado que tomou. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que ele tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar proclamando o bem. Espírito que se compraz em atormentar Fabiano Kippermay, escuta-me, pois eu te falo em nome de Deus. Se queres refletir, compreenda que o mal não pode superar o bem e que tu não podes ser mais forte do que Deus e os bons espíritos que poderão preservar Fabiano Kippermay de qualquer investida da tua parte. Se não o fizeram, é que ele tinha uma prova a enfrentar. Mas quando esta prova estiver terminado, o mal que tiveres feito a ele, em vez de destruí-lo, terá servido para o seu aperfeiçoamento, e ele estará muito feliz. Assim, a tua maldade terá sido uma perda e se voltará para ti. Deus Todo-Poderoso e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que tu, poderão então colocar um fim a esta obsessão quando quiserem, e a tua tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas, exatamente por Deus ser bom, Ele quer te deixar o mérito em finalizar tudo isso por ti mesmo. É uma concessão que te foi concedida. Se não aproveitá-la, sofrerás as consequências deploráveis de tudo isso. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te aguardam. Tu serás forçado a implorar pela piedade deles e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que é um grande mérito aos olhos de Deus. Apressarão a tua libertação. Reflete então enquanto estás em tempo, pois a justiça de Deus pesará sobre ti como sobre todos os espíritos rebeldes. Lembra-te de que o mal que tiveres feito neste momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistires em teu endurecimento,
teus sofrimentos irão aumentar indefinidamente. Quando estavas na terra, não achavas estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação momentânea? O mesmo acontece agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém. Isto não te impede de seres infeliz, independentemente do que possas dizer, e tornar-te-ás mais infeliz ainda. Ao lado disso, vê o que perdes. Olha os bons espíritos que te rodeiam e vê se o destino deles não é preferível ao teu. A felicidade que eles usufruem será a tua, quando quiseres. O que é preciso para isto? Implorar a Deus e fazer o bem em vez do mal. Eu sei que tu não podes te transformar de repente, mas Deus não impede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Tenta então, e nós te ajudaremos. Faze que, em breve, possamos dizer a ti a prece pelos espíritos arrependidos. Obrigada, meu Deus. Bom, gente, lembrando que a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para trazer para o bem os espíritos, muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, pois os há rebeldes até o último grau. Na maior parte dos casos é preciso guiar-se segundo as circunstâncias. Não obtemos nada com constrangimentos ou ameaças. Toda influência está no ascendente moral. Uma outra verdade igualmente constatada, tanto pela experiência quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer símbolos materiais. A obsessão que se prolonga por muito tempo pode ocasionar desordens patológicas e requer muitas vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa sendo destruída, resta combater os efeitos. E aí, agora a gente vai fazer uma oração pelo Paulo Gustavo, pelas professoras e pelas crianças, tá? Essa é a oração dos que foram dos desencarnados. Eles estão mais vivos do que a gente possa imaginar. Bom, antes da gente começar a orar, a gente faz só um esclarecimento para quem ainda não entende dessa parte, tá? Do que significa essa oração. As preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra não têm por objetivo apenas o de dar um testemunho de simpatia, tem ainda por efeito ajudar em seu desprendimento e com isso abreviar a perturbação que sempre segue a separação do corpo e torna o despertar mais calmo. Mas como em toda outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras. Palavras ditas com maior ou menor ênfase, e as quais muitas vezes o coração não toma parte. As preces que partem do coração encontram ressonância no espírito, para quem as ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que vão despertá-lo do sono. E aí, a gente começa a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de Paulo Gustavo, das professoras Kelly Aniszewski, de 30 anos, Paulo Gustavo, de 42, pela professora Amanda Renner Costa, de 20 anos, por Sara Luísa Malicen, de 1 ano e 7 meses, por Murilo Massim, de 1 ano e 9 meses, por Anabela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses, que acaba de chamar para vós, Senhor. Possam as provas que essas pessoas enfrentaram na Terra serem levadas em conta e nossas preces amenizar e abreviar as penas que podem ainda ter de sofrer como espíritos. Bons amigos que vieram recebê-los e vós, principalmente, que sois o seu anjo guardião, ajudai-os a se despojar da matéria. Dai-lhes a luz e a consciência de si mesmas, para tirar-lhes a perturbação que acompanha a passagem da vida material para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento das faltas que tenham cometido e o desejo de repará-las, para apressar o seu aperfeiçoamento rumo à vida eterna feliz. A vós,
Paulo Gustavo, de 42 anos, Kelly Aniesevski, de 30 anos, Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, Sara Luísa Malho, 100, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massim, de 1 ano e 9 meses, Anabela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses, que acabam de retornar ao mundo dos espíritos e, entretanto, estão aqui presentes entre nós. Vocês nos veem, nos ouvem, pois apenas deixaram o corpo perecível, que acabam de deixar e que logo será reduzido a cinzas. Deixastes o grosseiro invólucro sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vocês vivem a vida dos espíritos, e esta vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais o véu que ocultam os nossos olhos, os esplendores da vida futura. Vocês podem, de agora em diante, contemplar novas maravilhas enquanto nós ainda estamos aqui mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço, visitar os mundos com toda a liberdade, enquanto nós já estejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém o nosso corpo material, um pesado fardo para nós. Os horizontes do infinito se desvendarão para vós, e na presença de tanta grandeza vocês compreenderão a vaidade de nossos desejos terrestres e nossas ambições mundanas, e das alegrias fúteis às quais os homens se entregam. A morte é para os homens apenas uma separação material de alguns instantes, deste lugar de exílio onde nos mantém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos que cumprir aqui na Terra. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido vos reencontrar, como agora encontram aqueles que vos precederam. Se não pudermos ir até vós, podem vir até nós. Venha então, entre aqueles que vos amam e que amais, sustenta-os nas provas da vida, velem por aqueles que vos são caros, protege-os segundo as vossas possibilidades e ameniza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estão mais felizes agora e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que vocês estão, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Possam vós, pela vossa felicidade futura, estarem de agora em diante inacessíveis a eles. Perdoem, pois, aqueles que erraram contra ti, contra vós, assim como eles vos perdoam o que puderes ter errado contra eles. Bom, gente, lembrando que vocês podem acrescentar essa prece, que é aplicável a todos, algumas palavras especiais segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e da posição do desencarnado. Quando se tratar de uma criança, como é o caso, né, da Sara, do Murilo, da Anabela, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito recém-criado, e sim que já viveu outras vidas e que pode estar bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que era apenas um complemento de sua prova ou devia ser uma prova para os pais, tá bem? Então, antes da gente finalizar, eu tenho algumas outras palavras para falar para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho, né, do que aconteceu, porque a gente fica assim, né, muito pensando em coisas que não deveríamos pensar, e não aconselho vocês a pensarem. Então vamos ver o que a gente tem aqui para vocês, um presente. Bom, essa parte está no Evangelho, toda essa leitura que eu faço você pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec e dos Espíritos. E aqui vem uma mensagem de um espírito chamado Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem foi psicografada em 1863. E ele fala sobre a perda dos entes queridos e mortes prematuras, tá? Essa mensagem é para a família do Paulo Gustavo, das professoras, das crianças e para os espíritos deles também, que estão aqui conosco, nos ouvindo. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções.
Deus leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Deus fere o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. É a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, afligir-vos com penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E o que acontece tem a sua razão de ser. Se examinardes melhor todas as dores que vos atingem, nela encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai-me, a morte é preferível, mesmo para alguém de 20 anos, a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e que se encontram assim preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e riqueza? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo a sua ótica? Quem vos garante que ela não teria sido plena de amarguras? Menosprezais as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra. Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Compreende-se essa dor entre aqueles que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu envoltório material. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos. E se orardes a Deus para os abençoar, vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam as lágrimas e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bom, essa foi a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. E a segunda mensagem é do espírito chamado Fenelon. Foi dada a Sens em 1861. E a mensagem se intitula assim: Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele diz o seguinte: Dizeis muitas vezes ao falar de uma criatura cruel que escapa a um perigo: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, estáis certos ao dizer isso? Pois efetivamente Deus concede frequentemente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso uma prova mais longa que a um bom que receberá por recompensa ao seu mérito, a favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Deste modo, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e do lado da sua casa está um homem malvado, logo dizeis: seria melhor que se tivesse morrido aquele. Estais enormemente enganados, pois aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado,
Por que então quereis que um mal não tenha tempo de terminá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo cumprido o seu tempo, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que não tinha esse direito? Ficais sabendo, portanto, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que, enquanto estáis sobre a terra, estáis cativos. Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece o mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera. E à medida que vos elevardes a importância da vida material, diminuirá aos vossos olhos, pois ela vos aparecerá apenas como um incidente na finita duração de vossa existência espiritual, a única, verdadeira existência. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que isso tenha ressoado no coração, nos ouvidos, na alma, no espírito de vocês. Vamos ser menos materialistas, mais espiritualistas, lembrando que a gente pode ajudar uns aos outros a todo momento. E é isso que é a mostra da opção que Deus nos dá, né? Do livre-arbítrio. Você tem o poder de fazer o bem ou fazer o mal. É a escolha sua, né? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Essa foi o nosso grande ensinamento, que a gente encontra tanto, né, nos vídeos que até mesmo Paulo Gustavo fez. E, entretanto, para que a gente demonstre isso, nós colocamos tantas barreiras, tantos obstáculos para nós mesmos. Eu fico por aqui por hoje. Eu desejo a vocês um grande dia. Deus abençoe a todos. Lembrando que a gente tem mais um anjo da guarda por nós, mais milhões de anjos da guarda por nós, né, que já se foram desse mundo material para o espiritual para nos proteger. Eles estão conosco, nunca vão nos abandonar, não partiram daqui. Eles estão aqui conosco porque eles nos amam. É o amor que nos reúne. Um grande beijo a todos, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.